Pois bem, cara, olha só. Sejam muito bem-vindos, cara, mais novamente a mais novo vídeo de conteúdo, cara, aqui do Lu3. E um dos meus, dos seus, dos nossos canais de comentário, opinião e informação, bicho. A tecnologia e entretenimento. E, cara, olha só, é o seguinte, já de antemão, estou aqui com o Dutra, neste momento, nesta ocasião. Por quê? Porque no último dia 7 de junho, foi relatado por uma equipe de segurança, analistas e afins, chamada de Cyber News, de que, cara, olha só, houve um novo vazamento. Só que dessa vez, para quebrar recordes, a gente vai complementar e dar uma comentada depois, mas olha só. Anteriormente, ali por volta de abril deste ano, houve um vazamento de 3,2 bilhões de senhas e afins de contas. Ok, até aí tudo certo, quebrou recorde considerado o maior da história. E agora, cara? Agora, no último dia 7 de junho, um novo vazamento com, olha só, ouvi bem, 8 bilhões, 8,4 bilhões para ser mais específico, de senhas direcionados a contas. Mas antes de tudo, cara, antes de tudo, quem fala com vocês é o Mago aqui do Lu3. E bicho, como eu comentei, estou com o Dutra aqui nessa situação, neste momento. E vamos dar uma complementada, uma comentada, uma opinada a mais sobre este caso. Então vamos lá, cara, já sabe, né? Vamos colocar o pé no chão. Pé no chão colocado é o seguinte: da onde que vem esse tipo de vazamento? Cara, padrão. Pra quem tá meio ligado e por dentro disso, sabe que ele geralmente vem através de fóruns. Por que fóruns? Porque fóruns são utilizados bastante por hackers, tanto na internet comum, tradicional, quanto na dark web, deep web e por aí vai. São fóruns que são muito utilizados, como por exemplo um 4chan da vida e outros derivados. Mas é o seguinte, beleza, este caso em específico que a galera tá comentando está sendo chamado de Rock You 2021, que se remete através das informações obtidas de que eles estão tentando remeter a um caso acontecido lá em 2009, onde houve outro tipo de vazamento utilizando este mesmo tipo de nome. Ok, cara, tem tudo certo. Aí vamos para as situações, que é uma coisa que quem acompanha o Lu3 sobre esse tipo de vídeo já tá ligado, que é o seguinte: a gente não deve se preocupar tanto assim. Mas olha só, entre aspas, porque, claro, nós devemos nos preocupar, mas porque aonde que entra então a parte de não se preocupar? É porque muitos desses hackers, eles tentam se achar os fodões, tentam se achar a galera que hackeia tudo, mas a maioria das vezes é simplesmente um compilado, uma junção de vários vazamentos que já aconteceram por toda a internet. Ou seja, digamos que aconteceu um vazamento lá em 2015. Ele pegou, baixou tudo no fórum, juntou. Digamos que aconteceu outro vazamento em 2018. Ele pegou, baixou tudo e juntou. Vamos pegar então esse vazamento que aconteceu lá por volta de abril deste ano, que foi ali 3 bilhões. Entre aspas, vazamento, claro. Pegou, baixou, juntou. E ele faz um compilado. Ele pega todo este valor bruto e fala: ah, eu tenho aqui em mãos 8 bilhões de senhas, tal. Mas aí vai ver, são senhas que já foram mudadas pelos donos das contas, são senhas que já não são mais acessíveis às contas e por aí vai. Então existe essa situação, porque, claro, também não tem como a gente saber, só possível depois com investigação, se essas senhas, algumas delas são novas ou não. Se a grande maioria faz parte de vazamentos anteriores, ou se algumas delas fazem parte de algum vazamento recente. Aí entra todo um trabalho de analistas, galera especializada para esse tipo de ação. Um ponto sobre isso, cara. O que você tem a dizer sobre esse ponto, doutor, antes da gente complementar com mais algumas informações? A gente ficou muito tempo sem falar de vazamento. Teve aquele do Android, mas meio que não foi um vazamento tão grande. Tirando isso, acho que não teve nenhuma notícia assim que a gente pode falar assim: vazou dado, vazou senha, vazou alguma coisa realmente que poderia se preocupar. Mas como você mesmo disse, isso aqui não se preocupa em questão de senhas, porque pode ser realmente um compilado, tanto que até o pessoalzinho mesmo fala, a matéria em si cita esse fator. Eu não duvido nada que até o próprio pessoal que reviu esse vazamento assim lá, assim, legal, deve ser compilado, mas não deve ser
Pode ser, pode não ser, pode ser junção de várias outras senhas com uma porrada de outras senhas. Porque eu mesmo já troquei minhas senhas várias e várias vezes. O mago provavelmente deve ter trocado umas 50 vezes a senha dele. Porque a gente cada vez se aprimora, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente gosta de aprimorar. Mas, cara, 8 bilhões é muita coisa. Mesmo que seja, assim, coisa que já pode ser compilada, é muito. Mesmo que já tenha mudado e tudo, é muita coisa. E 100 GB é um GTA V da vida que tu baixa. Então, tipo, é um negócio muito louco. É um jogo AAA, qualquer coisa também, se vocês quiserem usar outro exemplo. Mas, tipo, ficou tanto tempo sem vazar alguma coisa desse nível que eu acho que isso já foi de muito exagero. Esses caras já estão querendo mostrar que eles são os top do top, mas não deve ser nada, tá ligado? Então, cara, um ponto que foi bem legal que eu havia esquecido é justamente esse negócio do TXT, que é um ponto bem curioso e peculiar, aliás, que essas senhas foram organizadas como se fosse um dicionário. Eu te colocou ali um TXT da vida. Um TXT, um bloco de notas ali no Windows. Então ele ordenou ali e deu 100 GB, bicho. Aí beleza, cara. Voltando à questão das infos, das informações, vamos pegar então, digamos que realmente sejam informações verdadeiras, que sejam realmente informações verídicas. Informações que eu quero dizer na situação são as senhas, que sejam realmente senhas verídicas de usuários que realmente foi vazado. Cabe a todo mundo, mesmo que, sei lá, não seja verídico, eles só querem causar uma preocupação. É recomendado de qualquer maneira muitos usuários a trocarem suas senhas caso se sintam inseguros. É muito recomendado, porque olha só, eles podem ter inserido qualquer tipo de coisa ali no bloco de notas para falar que é algum tipo de senha vazado? Pode, como também não pode. Porque vamos pegar então a situação de que não foi algo falso. Isso realmente são senhas que já foram vazadas na internet. Vamos então, cara, olhar para uma outra perspectiva, ter uma reflexão. E a gente gosta de trazer reflexões aqui frequentemente. Então olha só o seguinte ponto. Vamos ter essa situação de que tudo isso sejam realmente senhas já vazadas na internet. Cara, olha o tanto. 8 bilhões de senhas que já foram captadas por hackers e armazenadas. Ou seja, bicho, mais de 8 bilhões de senhas captadas, passíveis de serem hackeadas, invadidas e por aí vai. Claro, tendo essa hipótese de que realmente são informações válidas, informações de senhas realmente vazadas. Ok, a gente tem a situação de que também não são 8 bilhões de senhas são igual a 8 bilhões de pessoas que tiveram senhas vazadas. Não é isso. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, mas eu tenho ali 10 contas, 15 contas, sei lá, com várias senhas diferentes. Então, não é possível. Então, uma pessoa com umas 15 contas, umas 20 contas, já são aí 20 senhas para uma pessoa. Outra ele tem umas 6, umas 8. Outra pessoa pode ter ali umas 50. Ou uma empresa pode ter um monte de conta, um monte de senhas. Então tem essa possibilidade. Então não quer dizer que são bilhões e bilhões de pessoas que foram afetadas. Não quer dizer que seja isso, como também não quer dizer que não tenham bilhões de pessoas afetadas. Pode ser que sim. Então tem um monte de situações que a gente tem que analisar. Claro, novamente, nós não somos especialistas, estamos simplesmente pegando hipóteses e situações baseadas nas informações. Então, cara, tem este ponto. Tem essa situação. Porque olha só, vazamentos acontecendo, vazamentos recorrentes, podendo ser informações de vazamentos anteriores, a anos anteriores, passados. Então fica essa questão de, e aí? Cara, e aquela senha que eu não troquei desde 2018? Aquela senha que eu não troquei desde 2016? Será que pode estar nesse vazamento de 8 bilhões? Olha, eu posso dizer que é o 50-50. 50% de chance de ser sim e 50% de chance de como também ser que não. Porque é uma coisa que você tem que estar sempre atento, né, cara? Você concorda comigo nesse ponto, doutor? Realmente concordo contigo. Mas tem, tipo, a gente tem um site, qualquer coisa, se vocês quiserem. Provavelmente o Marco vai deixar na descrição que vocês podem ver se a sua senha, uma das suas senhas foram vazadas e tal. Mas eu lembro que tem uma senha minha que ela é desde 2015.
10, se não me engano, nunca apareceu na net, assim, de questão de vazamento. Então meio que é 50-50 mesmo, porque pode estar realmente vazado ou não. Então, claro, eu dificilmente uso ela. Eu uso ela em extrema necessidade. E como tu falou naquela hora da parte do... pode ser uma pessoa com 50 senhas, 10, 8 senhas, uma empresa com mais de 20 senhas. Acontece. Eu mesmo tenho umas 15 senhas, dependendo do que eu quiser fazer. Porque às vezes eu uso gerador de senha, então meio que eu mesmo fiz um gerador de senha, então meio que não preciso me preocupar pra me criar uma senha. Nossa, eu quero criar uma senha bem boladona. Uso meu gerador de senha, coloco lá 99 caracteres e pronto, faço uma senha. Pode ser. Provavelmente, como os caras mesmo falaram, no arquivo tem senha de 4 a 20 caracteres. Eu não duvido nada que o cara usou um gerador de senha, qualquer coisa também, para falar que tem uma porrada de senha. Porque eu consigo fazer 100 senhas, 50 mil senhas com meu gerador e elas serem totalmente diferentes. Então, eu vou lá, coloco um script para rodar e pronto. Sem dizer que ele pode simplesmente usar isso aí para fazer um banco de dados para usar uma evasão no WordPress da vida. Então meio que não importa necessariamente do que o cara for fazer, invadir ou tal coisa, ele provavelmente deve ter alguma dessas senhas já armazenada em algum lugar. Provavelmente. Como a gente falou, compiladinho da vida ou gerador da senha para falar assim, tem uma porrada de senha. Porque o cara ter tudo isso vazado de, tipo... duvido. Nos estralar de dedo, duvido o cara ter tanto assim. Ele provavelmente deve ter usado um gerador junto também. Nada que eu e tu não tenha feito já, mano. Tipo, só pra brincar mesmo, às vezes. Pegando de gancho, cara, que você fala, o cara não seria doido. Tudo isso, aliás, e o cara também não seria doido de passar essas informações a público. A público, entre aspas, claro, ele deve ter um tipo de precaução a criar uma conta, por exemplo, utilizando de dados falsos, mas o cara também não seria tão maluco assim de falar que, agências aí de segurança, de autoridades, ou plataformas aí, olha só, eu tenho aqui comigo, em minha mão, disponibilizando para vários usuários, 8 bilhões de senhas. Saca? Então o cara tem que ser muito doido pra fazer sobre isso daí também. E, tipo, bicho, loucura total. O cara, o Dutra também citou sobre este ponto aí de geradores de senhas, tal. É um assunto que tá pra sair futuramente em um vídeo do Momento Tecno, que a gente traz alguns pontos comentados sobre essas questões de geradores de senhas, tal, sobre como criar senhas fortes. Tá pra sair ainda em um assunto de um quadro do Momento Tecno, que também há situações de que, às vezes, utilizando uma senha padrão pode ser muito mais forte do que utilizar um gerador de senhas com inúmeros caracteres. E isso a gente vai mostrar em um futuro vídeo com Momento Técnico. Então, no caso, cara, sobre este ponto em questão, acho que vai ficando por isso mesmo, cara. Não teria tanto o que comentar, porque são coisas que a gente já traz aqui frequentemente. E nessa situação não foi tão diferente assim. Simplesmente alguém que mostrou que tem senhas vazadas, mas que existe muito maior a possibilidade de ser simplesmente senhas que já foram relatadas anteriormente. E ele simplesmente fez um compilado, uma junção. Tipo cortes do YouTube de vídeos, de podcasts, sabe? De clipes. Os famosos cortes, que fazem compilados e até mesmo muitas vezes repetidos de outras situações. Então, mais, cara, vai ficando por isso mesmo, bicho. Se você do outro lado, cara, tem uma opinião totalmente diferente, se você quiser complementar com algum assunto, aproveita para utilizar a seção de comentários. Então, mais, bicho, eu e o Doutor vamos ficando por aqui. E até a próxima.